Olá, estudantes de matemática. Vamos encontrar a equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado no ponto menos 2 e 4, ou seja, que o x é menos 2 e o y é 4. Depois nós vamos encontrar a equação dessa tangente à parábola com declividade 8 e, finalmente, quando o intercepto x da tangente é 2, ou seja, quando que essa reta tangente intercepta o eixo x no ponto que tem o x igual a 2. Só para a gente ter uma ideia aqui de qual o trabalho que nós faremos, né? Vou fazer um esboço dessa parábola, uma parábola que passa pela origem e tem concavidade voltada para cima. Um esboço aqui, então nós vamos procurar o ponto menos 2 e 4, então menos 1, menos 2 no x e 4 no y, esse aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. Então o que nós vamos encontrar é a equação dessa reta que toca o gráfico dessa parábola no único ponto ali. Então essa é a reta tangente à parábola no ponto menos 2 e 4. Então, o primeiro passo é determinar o coeficiente angular dessa reta. E para calcular esse coeficiente angular, nós vamos usar os limites. Então, se precisar voltar o vídeo, né, para rever alguma coisa, é só voltar, pausar. Essa é a vantagem que a gente tem de utilizar esses vídeos aqui. Então, o coeficiente angular dessa reta será um limite, considerando um h tendendo a zero, de f de x mais um acréscimo, que eu estou chamando de h, e ele tende a zero, então é um acréscimo muito pequeno, menos f de x, e no denominador nós temos quanto é esse acréscimo, que é h. Então aqui, essa é a minha f de x e a minha função, tá? Porque y é igual a f de x. Muito bem, então agora vamos escrever limite, quando h tende a zero, f de x mais h. Então eu pego a minha f de x aqui e no lugar do x eu coloco x mais h. Então vai ficar x mais h ao quadrado, menos a f de x é igual a x ao quadrado. E no denominador, h. Então, limite, quando h tende a zero, desenvolvendo aqui x mais h ao quadrado, nós ficamos com o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, botar 2hx, mais o quadrado do segundo, e menos x ao quadrado. Tudo dividido por h. Bom, vejam que dá para cancelar ali x ao quadrado com x ao quadrado. É mais x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, limite, quando h tende a zero, no numerador ficou 2hx mais h ao quadrado sobre h. Então, esse é o limite, quando h tende a zero. Colocando em evidência o h ali no numerador, fica h, que multiplica 2x mais h
no denominador h. Claro que o objetivo de colocar ali o h em evidência é porque agora eu consigo cancelar h. Como h tende a zero, h não é igual a zero. Então eu posso fazer essa simplificação. Então, agora eu tenho um limite, quando h tende a zero, de 2x mais h. Sabemos que o limite de uma soma é igual à soma dos limites, então aqui, limite, quando h tende a zero, de 2x mais o limite de h quando h tende a zero. Nesse primeiro limite, nós temos limite de uma constante, porque h é o que está tendendo a zero, então limite de 2x é o próprio 2x. E limite de h quando h tende a zero é zero. Então, nós concluímos aqui que m, que é o coeficiente angular da reta tangente à curva, é 2x. Como nós queremos calcular a reta tangente à curva no ponto menos 2, 4, ou seja, o x é menos 2 e o y é 4, então o coeficiente angular da nossa reta tangente vai ser 2 vezes o x, 2 vezes o menos 2, que é menos 4. Então agora nós sabemos que o coeficiente angular é menos 4. Vou colocar aqui. Para escrever a equação de uma reta, tendo um ponto e o seu coeficiente angular, nós vamos usar essa fórmula. Y menos o y do ponto igual a m, que é o coeficiente angular, que multiplica x menos o x do ponto. Então, y menos o nosso ponto ali é menos 2 e 4. Então, y menos o y do ponto, que é 4, é igual ao coeficiente angular, que é menos 4, nós calculamos, x menos o x do ponto, que é menos 2. Então, y menos 4 é igual a menos 4, que multiplica x mais 2. Y menos 4 é igual, vamos multiplicar aqui, menos 4x menos 8. Agora isolando o y para escrever a equação na sua forma reduzida. Então fica menos 4x menos 8 mais 4. Y é igual a menos 4x menos 4. Então, essa é a equação da reta tangente à curva no ponto menos 2 e 4. Agora, para resolver a B, o item B, nós temos que escrever a equação da reta tangente quando o m for igual a 8. Então, como nós sabemos que o nosso coeficiente angular é igual a 2x, e nós queremos que esse m seja igual a 8, então 2x é igual a 8, pois as coisas iguais a outra coisa são iguais entre si. Então, aqui nós descobrimos que o x é igual a 8 sobre 2, x é igual a 4.
Então, nós temos aqui o x do ponto que nós vamos usar nessa nossa, para escrever, né, a equação da reta tangente, x é 4. Como esse ponto pertence à parábola y igual a x ao quadrado, então o y é igual a 4 ao quadrado, y é igual a 16. Então, agora nós podemos escrever de novo, usando aquela equação de uma reta, quando nós conhecemos um ponto e o coeficiente angular, ou a declividade, x menos o x do ponto. Então, é y menos 16 igual a 8, né? É a declividade, x menos 4. Então, y menos 16 é igual a 8x menos 32, y é igual a 8x menos 32 mais 16, y é igual a 8x menos 16. Então, essa agora é a equação da reta tangente àquela parábola, sendo que a declividade é igual a 8. E finalmente vamos determinar a equação da reta tangente que tem o intercepto no eixo x igual a 2. Ou seja, ela vai interceptar o eixo x no ponto que tem abscissa 2 e ordenada 0. Então, nós sabemos que a equação dessa reta tangente é y menos o y do ponto igual a declividade que multiplica x menos o x do ponto. Bom, vamos olhar essa equação aqui. Esse y do ponto e x do ponto corresponde a um ponto comum entre a equação da reta e a equação da parábola. Esse y e x aí são os infinitos pontos que pertencem à reta. Um deles é comum às duas. Então, o que nós podemos colocar aqui é que tanto o y quanto o x da reta, nós podemos substituir o y por 0. Então, fica 0 menos o y do ponto igual coeficiente angular ou declividade. Nós sabemos que ela tem que ter essa forma, 2x. Esse x é o x do ponto, que multiplica o x da reta, né, que é 2, menos x do ponto. Nosso objetivo é descobrir qual é o x e o y do ponto. Então, ficamos assim, menos y, a partir daqui não vou colocar mais aquele p ali, é igual a 2x, que multiplica 2 menos x. Então, menos y é igual a 4x menos 2x ao quadrado. Multiplicando por menos 1, só para deixar aquele y positivo, y é igual a menos 4x mais 2x ao quadrado. E sabendo que esse ponto x e y, eles pertencem também à parábola y igual a x ao quadrado, onde tem o y ali na equação, eu vou substituir por x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado igual a menos 4x mais 2x ao quadrado. Isolando aqui o x ao quadrado, menos 2x ao quadrado igual a menos 4x. Então, fica menos x ao quadrado igual a menos 4x. Simplificando aqui por x, eu tenho que, por menos x, né, tem que x é igual a menos 4. Mais 4, né?
Então, eu já tenho o x do ponto, e como o ponto pertence a essa parábola, o y é igual a 4 ao quadrado, que é 16. Então, conhecendo o ponto e a declividade, nós podemos escrever aqui a equação dessa reta tangente. X do ponto, então é y menos o y do ponto é 16, coeficiente angular é 2 vezes o x, né? Então é 8, x menos o x do ponto, que é 4. Então y menos 16 é igual a 8x menos 32, vai dar igual à equação do item B. Y é igual a 8x menos 32 mais 16, y é igual a 8x menos 16. Essa é a equação reduzida da reta tangente à curva que tem o intercepto no eixo x igual a 2.